Outro ponto que eu falo com você: a homossexualidade é um pecado. Homossexualidade é um pecado, tem muitos pecados. Cada um de nós temos aquilo que nos tenta, aquilo que nos leva. Dá para você entender isso claramente, porque Jesus foi tentado. Jesus foi como Deus, mas como homem. Ele foi tentado. Fala para quem está do seu lado assim: uau, até Jesus foi tentado. Então, querido, o erro não está na tentação. O erro está em cair naquilo que vem contra a nossa vida. Quem ouvir esse nome, recebe esse nome de Jesus. O pecado está em você permitir que aquilo que te tenta. Jesus ali 40 dias sem comer, para fechar na curva do jejum, o capeta fala: faz um pãozinho, faz um pãozinho. Jesus podia fazer o pão. Falou: não, mas não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com certeza vem na mente de Jesus ele comendo aquele pão, mas na hora ele: não. Quem já foi tentado aqui está entendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus. Nenhuma pessoa honesta, ao ler as passagens que falam da homossexualidade, pode chegar à conclusão de que a homossexualidade é aceitável a Deus. Ela é claramente descrita na Bíblia como um pecado. Ela foi condenada, preste atenção, a homossexualidade na Bíblia, que é a base da nossa vida. Ela foi condenada antes da lei de Moisés. Vamos lá para o final da Bíblia, no livro de Judas, antes de Apocalipse. Judas, livro de Judas, versículo 7 diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A base desse texto está lá em Gênesis 19, que fala de Sodoma e Gomorra, um lugar de prática de orgias, de prostituição e do homossexualismo. Então, antes ainda da lei de Moisés, Deus já havia condenado a prática do homossexualismo como um pecado. Em Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos lá no começo da Bíblia. Levítico capítulo 18, agora na lei de Moisés. Levítico capítulo, está todo mundo bem? Amém, querido? Levítico capítulo 18, versículo 22 diz: agora na lei de Moisés: com homem não te deitarás como se fosse mulher, porque isso é abominação. Vira a página, capítulo 20, versículo 13. A lei de Moisés agora, tivemos antes, agora na lei de Moisés, versículo 13: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Olha aí, serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. Pastor, então quer dizer que nós temos que matar os homossexuais? Não, porque o pecado da homossexualidade é como qualquer outro pecado, como a mentira, quem está ouvindo? Como a soberba, como a ganância, como a injúria, como qualquer outro pecado. Mas eu enfatizo essa noite falar sobre o casamento homossexual, para mostrar a realidade do que a palavra diz, e a consequência do pecado. O que a palavra diz? O salário do pecado é a
morte. Diga para quem está do teu lado: o salário do pecado é a morte. E agora olha comigo no Novo Testamento, lá em Romanos. Vamos lá agora para o Novo. Vimos antes de Moisés, com Moisés, e no Novo Testamento. Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a punição do seu erro. Então a palavra de Deus já mostra para nós que a prática, a homossexualidade, desde muito, do princípio da palavra, ela é um pecado. Glória a Deus. Outro ponto: Deus quer que os homossexuais sejam salvos. Você pode dar um brado de louvor por isso e aplaudir o nosso Deus por isso? Ele quer que os homossexuais sejam salvos. Todos nós temos e trabalhamos e lutamos contra gigantes na nossa vida, gigantes na nossa mente. Diga para quem está do teu lado: a sua tentação não é maior que a sua libertação. Aplauda o nosso Deus se você crê nisso nessa noite. Não é maior, em nome de Jesus. Deus quer que todos os homens sejam salvos, inclusive os homossexuais.